Olá, pessoal. Nós vamos falar hoje a respeito do sentido do sofrimento. Falar um pouquinho a respeito desse mal, né? Que nos causa tanto transtorno e nos faz tão mal. Então, eu quero ler para vocês aqui. Aliás, sofrimento é o que não falta, né? Até parece que nós vivemos em um vale de lágrimas. O Papa João Paulo II, hoje santo, escreve um documento propício para este tema. Ele se chama Salvifici Doloris, que quer dizer o sentido cristão do sofrimento humano. Baseado nesta carta do Papa João Paulo II, poderemos meditar a respeito do nosso sofrimento também. E o Papa, ele chega a 3 conclusões, é o que nós vamos encontrar aí nesse documento, né? Que o sofrimento pode estar em nossa vida como consequência do nosso pecado ou de pecado de terceiros, também como um chamado à conversão e como um caráter de prova. E agora a gente vai explicar um pouquinho melhor a respeito de cada situação, né? Primeiramente, o sofrimento como consequência do pecado na vida do homem. Nós sabemos que mais de 90% dos males da humanidade provém do pecado do homem. Podemos dar inúmeros exemplos, né? A doença mesmo, né? As doenças que nós temos, que existe em nosso ser. Muitas vêm dos nossos sentimentos, são psicossomáticas, vêm de coisas que nós passamos, por exemplo, traumas, medos, rejeições, culpas, né? E tantas outras coisas que acontecem conosco, muita raiva acumulada, muito ódio, desejo de vingança, falta de perdão, tudo isso vai ficando acumulado dentro de nós e vai nos fazendo mal e vai acabando afetando até o nosso físico mesmo, né? Começa na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração e acaba afetando todo o nosso ser. Todo o ser acaba afetando os órgãos internos, acaba afetando os nossos nervos, até problemas de coluna, né? Muitas vezes são ocasionados porque a pessoa não perdoa, não aceita e ela vai se fechando, ela vai se entrevando, né? Essa é a palavra correta. Também, por consequência do pecado do homem, por consequência da liberdade do homem, das escolhas do homem, nós temos tido muita contaminação na nossa alimentação, no ar, né? Podemos ver as nossas comidas cheias de corantes, conservantes, químicas, hormônios, agrotóxicos, né? E tantos outros venenos. Então, a gente pode dar um exemplo aí, assim, bem prático. Tem tantas coisas que a gente poderia falar, mas vamos ver assim, a carne de boi, né? Quanto anabolizante tem, quanto hormônio tem, para que ele se encorpe mais rápido, para que ganhe peso e chegue até nós, né? No nosso prato. A carne de frango, antigamente o frango demorava tanto tempo para crescer, hoje a gente vê aquelas granjas. E aí a gente vê aquele monte de frango, a luz acesa o tempo todo para eles não dormirem, e aquele monte de ração para eles comerem, e muito hormônio na própria comida do frango, e tudo aquilo a gente vai ingerindo, né? Então, alguma consequência de tudo isso acaba tendo no nosso corpo, né? O nosso corpo ele não aguenta tudo isso. Nós vemos aí os grãos, né, que são modificados, a gente vê as verduras, as frutas que antigamente elas eram menores, hoje elas são enormes e por conta disso a gente vê quanta modificação tem, quanto agrotóxico ou quanto fertilizante tem na nossa alimentação. E também quanta comida que hoje em dia, né, é industrializada. Muita coisa para se adquirir um sabor de uma comida, para quantas sais são usados, né? Quantos minerais, quantas coisas são colocadas ali para poder chegar naquele ponto, naquele tempero, naquela cor. Nós sabemos quantas coisas
O peixe, por exemplo, né? Quanto chumbo, quantos minerais o peixe acaba tendo por causa de tantos dejetos que são jogados nos rios. E se a gente for olhar, são tantas coisas. E aí a gente diz assim, mas é o progresso, é o preço que o homem paga. É verdade, mas é a ganância do homem que faz com que o homem não pense em ser sustentável, né? Em fazer alguma coisa sustentável. Ele vai jogando os dejetos e ele não vai pensando que isso tem uma consequência. Nós vemos as enchentes aí nas grandes cidades, né? Eu vi uma entrevista de um engenheiro dizendo o seguinte: não adianta querer educar o rio ele não vai ser moldado de acordo com o que o cidadão quer. É a natureza não tem como educar. Foi o homem que construiu em cima da natureza, né? Que encanou o rio, que colocou asfalto em lugares aonde não podia ter asfalto. Foi um mau planejamento das cidades que leva a essas enchentes. Nós não podemos falar assim, mas isso é culpa de Deus, Deus mandou a chuva, é culpa da natureza. Porque em muitos lugares onde tem jeito de escoar a água, não acontece nada. São nas grandes cidades onde se tenta represar um rio e esse rio ele se avoluma e acaba levando asfalto, levando casa, levando tudo. Então nós vemos aí que são mau planejamentos, muitas vezes a própria corrupção, né, que nós encontramos aí nas prefeituras, nos governos, governo federal, governo estadual, tanto dinheiro que é desviado. Então nós percebemos, ou o sofrimento é por causa do nosso pecado, ou é por causa do pecado de terceiros, que também nos afeta. Porque uma cidade mal governada afeta os cidadãos. Um estado mal governado afeta todo o estado e assim também o país, né? Se nós temos governantes que roubam, que são corruptos, que usam o dinheiro ilicitamente, que fazem manobras, que tiram sua fatia e lá no final o dinheiro não chega para a educação, não chega para a cultura, não chega para a saúde, a consequência vem sobre nós. Então, talvez não seja o meu pecado, mas é o pecado de outro que acaba me atingindo, né? Um exemplo, uma pessoa alcoolizada, ela dirige um caminhão, aí ela atropela uma família toda, passa por cima de um carro, mata todas as pessoas. É culpa de Deus? Deus quis isso? Não, Deus não quer a morte das pessoas. Deus não quer o sofrimento de uma família. Deus não quer uma família toda ceifada, parentes em luto, crianças morrendo. Mas então por que Deus permite? Existe a vontade permissiva de Deus. O que é vontade permissiva de Deus? É a vontade de Deus condicionada à nossa liberdade. O que significa isso? Mas vontade condicionada à liberdade? O que significa? Vamos explicar. Deus não quer que o casal se separe. Deus quer que eles vivam bem, que eles vivam em harmonia, que eles sejam felizes, que eles criem seus filhos, que eles resolvam seus problemas que eles sentem, que eles partilhem e que eles encontrem uma solução para o que eles estão vivendo. Portanto, se é vontade deles se separarem, Deus respeita a vontade deles, porque Deus deu liberdade para o homem. A maior prova do amor de Deus é a liberdade que ele deu para o homem, né? Agora, Deus não criou fantoches. Deus não me criou para manipular a minha vida, mas ele me deu liberdade de escolha e ele me ensinou o bem e o mal está aí. Eu faço aquilo que eu resolver fazer, mas as consequências dos meus atos eu vou sofrer ou pessoas que convivem comigo sofrerão também. No caso, numa separação, às vezes um filho sofre, às vezes um neto sofre, às vezes uma família toda sofre. Então, é uma atitude que eu tomo, eu tenho liberdade para fazer isso, não estou condenando quem fez, ou quem faz, ou quem se separou, quem precisou separar, mas existem consequências. Todo ato tem uma consequência, né? Existe até um ditado que diz que a semeadura é livre, eu semeio se eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que eu semeei, eu vou colher.
né? Então, a gente tem que, de todo mal, tirar o mínimo possível, né, de estrago. Tem que tentar resolver o melhor possível a situação. Mas voltando lá, falando a respeito do pecado do homem, que é consequência do sofrimento que o homem vive. Uma pessoa constrói uma casa num barranco, uma casa sem estrutura nenhuma, sem alicerce. Vêm as chuvas fortes e novamente o que acontece? Essa casa cai e morre toda a família. É vontade de Deus? Não. Mas Deus, ele não pode fazer nada, ele respeita a liberdade do homem em construir. Culpa de quem? De quem construiu, do município que não deu condições para construir em outro lugar ou não fiscalizou aquela casa sendo construída em lugar errado. Então, as pessoas atribuem a Deus uma coisa que Deus não fez, né? Deus soube dar, o homem que muitas vezes não sabe partilhar. Deus deu esse mundo maravilhoso, deu tudo para nós, mas muitas vezes as pessoas ficam com as fatias do bolo, né? E deixa a maioria da população, 99% do povo, à mercê. Sem saneamento básico, sem estrutura, sem lar, é o que acontece, tá? Então, uma overdose mata a pessoa. É vontade de Deus? Não, mas Deus, ele respeita a vontade da pessoa. Ele dá a opção da pessoa ser feliz, mas a pessoa quer viver aquele vício, Deus respeita e vai batendo na porta e vai dando oportunidade da pessoa se converter. Então, um país mal administrado, onde só existe corrupção, desemprego, onde os governantes roubam, né? Onde existe irresponsabilidade, muitas pessoas morrem por doenças provocadas pelo estresse, proveniente, às vezes até mesmo da ansiedade, por não ter emprego, por não ter como ajudar a família, sustentar a própria família e manter a própria família, né? Então, isso seria o sofrimento como consequência do pecado do homem, do ser humano, da liberdade do ser humano, do mau uso da liberdade do ser humano. Então, o Papa João Paulo II chega a essa primeira conclusão. No próximo vídeo, nós estaremos falando da segunda e da terceira conclusão que o Papa João Paulo II chega ao avaliar o sofrimento na vida do homem. Amém? Espero vocês no próximo vídeo.